Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos então esse itinerário que vai culminar na elevação de Santana como santuário diocesano. Um momento muito importante da história da igreja, da história da nossa província. Hoje celebramos então 82 anos da chegada do projeto dos frades nessas terras goianas, no coração do Brasil. Então, render graças a Deus por essa história bonita e que começa então com a devoção a Santana. A história da cidade e a história dos frades é quase uma história só, de construção, de cultura, de valores. Tudo nasce a partir da experiência da fé dos missionários e missionárias, as irmãs franciscanas de Allegheny, que sempre trabalhou junto com os frades. Aqui tem uma história bonita de igreja. Santana é a mãe e a avó de todas as comunidades. Então, portanto, hoje é um dia muito especial. Iniciando esse novenário, queremos colocar na presença de Deus toda essa história bonita, construída, e que vai ser realmente mais um passo na história da construção do reino de Deus, a partir da experiência de Santana. Eu gostaria de refletir alguns pontos importantes a partir da palavra de Deus hoje, desses mártires que deram a vida e regaram o Brasil, a terra de Santa Cruz, com o próprio sangue. Então aí entra o testemunho da fé. Como nós ouvimos na primeira leitura, Deus sempre fala ao seu povo, desde os antepassados, e continua hoje falando com cada um de nós, através da fé, através da devoção, através da história construída e uma história de amor e dedicação. Então, como o Senhor fala, e aí nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? O meu fardo é leve e a gente carregar a cruz com o Senhor nem sempre é fácil. É uma história de vida, mas acima de tudo, nós caminhamos com Jesus. A experiência da fé marca cada um de nós. E a nossa caminhada, portanto, é regada a partir da cruz, a partir da fé e a partir da devoção. Então, Santana como lar, como espaço de acolhimento, de acolhida da família, de aconchego, de oração e contemplação. Ao longo desses anos, Santana sempre foi referência. Referência da fé anunciada pelos frades, da vivência dos valores, e como um lar, como uma casa de oração, mas aonde todos puderam realmente marcar a vida, ou seja, através dos sacramentos, ou seja, através das ordenações, das profissões, da vida de cada um de vocês, dos diversos movimentos e grupos que aqui têm a sua raiz. A partir da fé, a partir da experiência, então um espaço de acolhida, um espaço de fé, um espaço de aconchego. Como é bom vir à casa da avó, como é bom viver essa experiência de fé. Mas, acima de tudo, é que nós vamos construindo uma história de fé, uma história de contemplação, de oração, e a partir daqui, então, lançou as raízes para toda a fé da cidade de Anápolis e também do interior. Mas é uma história construída, uma vida construída a partir de uma experiência da contemplação na perspectiva da fé. Santana sempre foi esse marco para todos nós. E só realmente todo mundo que passou aqui, todo mundo que viveu essa experiência e que vive essa experiência da fé, tem um amor especial por essa comunidade. Pela imagem original que nasce da cidade, a experiência da fé. Então tudo é de fé, tudo é agradecimento. E voltar o nosso olhar para Deus nesse sentido, como família de Santana, como família de fé, como lugar do encontro com Deus, e cada um pode dizer a sua experiência da fé. Com certeza todos nós somos marcados, assinalados com a fé recebida aqui em Santana. Santana também é uma experiência de amor de vó, que acolhe todas as gerações. E assim, ao longo desses anos, quantas gerações passou aqui? Quantas gerações foram formadas aqui a partir da experiência da fé? Quantos grupos
quantos movimentos, quantos receberam os sacramentos a partir de uma experiência da fé, do acolhimento. Então, como nós podemos continuar esse momento tão bonito e significativo da nossa comunidade? Vivendo e propagando realmente a devoção a Santana, através das novas gerações. Dizer para os jovens como é bom ter uma devoção, como é bom ser formado, como é bom viver na casa da vovó. E assim, a partir dessa experiência, vamos formando gerações e gerações. Quantos anos de história dedicada? Só da província, 82. Todos que beberam desta base da fé, aqui da devoção, têm um marco no coração, sem dúvida. Aqueles que dedicaram, aqueles que dedicam a vivência da fé aqui na comunidade. Então, nesse novo altar, Santana, altar da nossa história, a história da cidade de Anápolis e também da cidade promissora, bem como o desenvolvimento com a diversificação e o progresso. Eu estava pensando esses dias, lembrando, quando Santana começou, não tinha nada. Quase não tinha, a população era muito dispersa. A dona Hilda era menininha, né, dona Hilda? Então era assim, é uma experiência que os frades chegaram. Assim, para eles era tudo novidade, era uma experiência diferente. Chegaram e começaram a viver a experiência de fé com o povo. E eles tinham uma preocupação, sempre fazer coisa boa para o povo se inspirar e fazer também. Por isso nós estamos aqui bem no centro da cidade. Mas o espaço não era como é hoje, quando começou, Então, parar e pensar, agradecer realmente, assim, a partir dos frades, começou uma nova história da cidade. E de desenvolvimento, de cultura, do esporte, da comunicação, da educação, na Escola Santana, Escola Paroquial Santana. Então, tudo isso começou a partir de uma experiência da fé. Eles não vieram buscar riquezas, grandezas, não. Eles vieram servir e educar ao modo de São Francisco. Então, aí trouxe o progresso, trouxe muita coisa nova, Assim, os jipas que chegavam, aquela coisa. Para o povo era tudo moderno, Então, assim, para nós, hoje, a gente olhar esse passado, iniciando esse novenário, é dizer assim, muito obrigado, Senhor, por esta caminhada. Obrigado, porque realmente o Senhor sempre se fez presente nessa história bonita da nossa comunidade. E através dos frades, através da devoção a Santana, chega também o progresso de modernidade, de educação, de cultura e tantos outros valores que permanecem até os dias de hoje. E por fim, agradecer realmente todos vocês, o do passado e do presente e do futuro, que vão continuar essa devoção. São passos largos que nós estamos dando. Como santuário de Santana, ser referência realmente do acolhimento, como nós já falamos, espaço de contemplação, espaço de devoção. Então, por isso, Santana dá origem à missão franciscana no coração do Brasil. Então, nós somos muito gratos a Deus, porque aqui nós nascemos enquanto fraternidade provincial, enquanto fraternidade de frades menores, de serviço, de missão. Então é aqui que nós experimentamos os primeiros passos também da missão franciscana. E lembrando tantos frades que aqui passaram, que dedicaram, que doaram a sua vida realmente na devoção a Santana. E aqui a gente não pode esquecer tantos frades que aqui passaram. De maneira especial, alguns que tinha uma personalidade assim bem forte, na época. Eu cheguei aqui em 90. Eu combinei tudo com o Frei Silvestre para ser o meu mestre, Ele foi transferido. Depois chegou o Frei Luiz. Falei, agora eu estou perdido, com o Frei Luiz. E foi uma experiência muito interessante. Um homem de uma fé profunda, um homem de uma espiritualidade rigoroso, exigente, mas que construíram, e todo lugar que nós, os frades, passaram e passa, deixa a nossa marca, a marca do franciscanismo, da fraternidade, do amor, da dedicação, do carinho. E muitas vezes, essa história, iniciando a novena, a gente pensa assim, quanta gratidão realmente nós precisamos ter com Deus.
por tantos frades que aqui passaram, que dedicaram, e acima de tudo a vocês, paroquianos, que se dedicam até hoje no serviço do reino. E aqui, então, a gente quer que realmente seja um espaço de fé, de acolhimento, de dedicação, de reconciliação com Deus através do sacramento da penitência, sacramento de todos os sacramentos, né, de forma geral, para a gente viver essa experiência com Deus. Então, nós desejamos isso, que a gente possa crescer, agradecendo ao Frei Alex, né, por esse serviço, assumindo num período difícil, né, de virar santuário, e assim ela assume com muita dedicação, com muito empenho, nossa gratidão pelo seu serviço fraterno, e assim vamos fazendo as melhorias necessárias para a gente dar passos para o futuro. O futuro a Deus pertence, mas nós colaboramos com o futuro, com a nossa fé, com a nossa dedicação e o nosso empenho. Então, nossa gratidão a todos vocês, as irmãs franciscanas de Allegheny também, que faz parte dessa história de Santana, através da escola, através da educação, e todos os profissionais da educação, da comunicação, que é aquele ponto fundamental que nós investimos desde o início. Então, que Santana interceda por nós e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.